E aí, pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. A gente aqui tem playlists aí para todos os gostos, né? Principalmente aí sobre a linguagem Go, que é o foco principal do canal. Mas se você estiver interessado em outros assuntos, a gente tem também aí playlists sobre desenvolvimento web, usando Web Components. Temos mensageria usando o ActiveMQ e muitas outras, certo? Então, você pode explorar aí o canal à vontade. E claro, se não for inscrito ainda, se o conteúdo for do seu interesse, não custa nada aí, vai, se inscreve, deixa o like no vídeo também, ajuda a gente a ter um feedback, né? Saber se o vídeo tá atingindo ali o seu objetivo. E não esquece de compartilhar também, né? Para que a gente consiga aí, quem sabe, atingir marcas maiores aí no YouTube. Beleza? Bom, então desde já agradeço aí a participação e bora lá pro vídeo de hoje. O que que a gente vai ver no vídeo de hoje? Bom, vamos aprender aqui como lidar com arquivos de configuração em Go. Então, assim, é muito comum quando a gente desenvolve uma aplicação que ela seja configurável, né? E aí, por configurável, entenda expor alguns parâmetros para que o usuário da aplicação, seja uma outra aplicação, né, que está consumindo, ou o próprio usuário ali que está executando a aplicação, ele consiga personalizar um pouco ali a aplicação, né, de forma um pouco, digamos, dinâmica, né, sem ter que gerar o código novamente, coisas desse tipo. Então, isso permite com que a gente mude o funcionamento da aplicação sem que seja necessário mexer no código, compilar, instalar de novo, certo? Então, arquivos de configuração servem para isso. Então, todo todo software que se preze, ele tem um arquivo de configurações, né? Então, por exemplo, aqui o VS Code, se você vier aqui no File, né? Então ele tem aqui ó, um Preference, e aí ele tem, por exemplo, aqui Settings, né? Então isso aqui são configurações do editor, né? Que eu consigo mudar aqui, então, sei lá, eu consigo aumentar aqui a fonte padrão, né? Se eu quiser aumentar aqui para uma fonte maior, então ele já vai aumentar aqui, né? Algumas configurações eu preciso reiniciar o editor, outras ele consegue fazer em tempo de execução mesmo, certo? Então, para isso que serve arquivos de configuração. Então, a gente vai ver aqui três tipos de arquivos que são, eu acho que abrange aí a maioria das configurações que a gente vê nas aplicações. Claro que, assim, tem muitos outros, né? Então, assim, a gente tem uma gama gigantesca de tipos de configuração, mas o que eu vou mostrar aqui vai ser o mais comum, certo? Então a gente vai dar uma olhada nesses caras. Eu poderia usar uma biblioteca que ela é bem famosa aí no universo Go, que é o Viper, mas eu resolvi não mostrar o Viper porque por quê, né? Porque assim, o Viper ele é uma espécie de canivete suíço, né? Digamos. Ele tem ali coisa para diversos tipos de configuração. Ele tem possibilidade de ler diversos tipos de configuração. Só que muitas vezes você não precisa de tudo isso, né? Então, às vezes você quer ali só um determinado tipo, e aí a gente vai fazer dessa forma, vai focar dessa forma aqui, e espero que gostem, beleza? Então, o primeiro que a gente vai ver vai ser o formato JSON. O formato JSON é um formato que a gente considera ele um formato fácil, né, de mexer e de certa forma ele é fácil de ler e é fácil de trabalhar, de manusear. E o melhor de tudo, ele já vem com o suporte padrão no Go.
Então ele já vem, que a gente chama de built-in, né? Então já vem embutido ali o suporte. Então vamos lá, vamos ver como que a gente pode configurar a nossa aplicação desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório aqui para cada tipo, para a gente ficar melhor separar. Então eu vou criar aqui um JSON, vou criar aqui o meu main.go, que é onde a gente vai colocar, né, a configuração. E eu vou criar aqui só um padrão mesmo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Tá. E aí vou criar o arquivo aqui JSON, né? Que é o meu arquivo de configuração. Vou chamar de config.json. Eu vou criar uma configuração bem simples. A ideia não é explorar todos os recursos de configuração, mas é conhecer de que forma a gente pode trabalhar com isso, né? Então vou criar aqui um JSON bem simples. Sei lá, vou colocar aqui um DB. Digamos que eu quero externalizar a configuração de conexão com o banco de dados. Então, eu posso fazer assim, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, host. Vou colocar aqui um IP qualquer. Vou colocar aqui a porta. Sei lá, 5432, eu acho que é a do Postgres. Vou colocar aqui um username. Vou colocar aqui root e a senha. Vou colocar aqui secret. Pronto, isso aqui é uma propriedade, eu posso criar outra aqui, então digamos que eu tenho uma API. E aí nessa API aqui eu vou colocar, sei lá, colocar address para ficar diferente. Sei lá, imagina que é uma API qualquer aqui. Vou colocar aqui só o endereço do Google mesmo. Digamos que isso aqui seja uma API, sei lá, um endpoint, por exemplo. Então vou colocar aqui, sei lá, /user. Pronto, isso aqui é um JSON bem simples, né? Você faria aí. Eu estou usando tudo string, né? Não precisa, por exemplo. JSON ele aceita números também, né? Mas aí você fica à vontade, né? Para usar o tipo que você achar mais interessante. E aí, o que que a gente vai precisar fazer? Bom, eu preciso ler esse arquivo de configuração e carregar na minha aplicação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um tipo que eu vou chamar de config mesmo, que vai ser uma struct, e aí eu vou mapear os tipos aqui que eu quero usar, né? Os tipos não, né? As propriedades. Então eu tenho lá, por exemplo, um DB. Eu vou usar aqui uma struct embutida, mas para facilitar, né? Eu poderia criar um tipo também e tal, mas só para facilitar eu vou criar aqui um anônimo, certo? Eu tenho lá host, que é string, porta, que é string, username, que é string, e password, que também é uma string. Eu tenho também aqui uma API, que eu vou criar aqui como também uma struct, e essa API tem address e endpoint. Aqui também é string e endpoint também é uma string. Pronto, eu já criei o tipo que corresponde ao meu arquivo de configuração. Agora eu preciso carregar. Aí aqui eu tenho várias formas de carregar, né? Eu vou usar a biblioteca padrão aqui de Go. Então, por exemplo, eu vou criar um decoder. Então, JSON, new decoder. O decoder é para você converter, né, a string, né, que é no final é o que a gente vai ler, para a minha struct aqui. Então, eu vou criar um decode. Ele precisa de um reader. Um reader aqui pode ser um buffer, pode ser um arquivo, né? Então eu vou pegar um arquivo, dar um os aqui, .open. Vou colocar aqui o nome do meu arquivo, config.json. Isso aqui, ó, me retorna um ponteiro para file e um erro. Eu vou pegar aqui,
file e erro. Se tiver erro aqui, eu vou só dar um panic. E do contrário, eu vou passar aqui o file, né? Porque o file é um reader. No fim das contas, ele é um reader. E aí eu vou dar um new decode. E aí o decode eu preciso passar aqui, ó, um ponteiro para um struct. Então eu vou criar aqui, ó, uma var, vou chamar aqui de conf e é do tipo config. Vou passar aqui um ponteiro para esse conf e pronto. Então aqui eu já tenho, se eu imprimir aqui esse conf, ele vai mostrar ali todas as propriedades que estão no meu JSON file. Vou rodar aqui. Deixa eu entrar aqui no JSON. Go run main.go. E tá aqui, né? Ele leu, ó. O host tá aqui, ó. O 92168. A gente poderia usar aqui um printf. Acho que fica melhor. Percent. Acho que é v. Assim. Pronto. E aí ele mostra as propriedades, certo? Então tá aqui, ó. DB ele pegou, ó, pegou o host, pegou a porta, pegou o username, todas as propriedades lá. Então aqui, dessa forma eu tenho o meu arquivo de configuração externalizado. Então eu posso alterar aqui e aí à medida que eu alterar eu vou ter uma configuração nova, né? Sem precisar, por exemplo, compilar novamente aqui o código. Podia fazer aqui uma conexão, mas não vou fazer não. Vou deixar assim mesmo. A ideia é mais ver esse funcionamento. É claro, aqui se você quiser personalizar mais, então, por exemplo, se você quiser colocar tags aqui para garantir que o que você está lendo é igual ao que está lá no arquivo, então digamos que ao invés de endpoint fosse, sei lá, path. Então você poderia fazer isso, né? Continua chamando de endpoint, mas lá vai ser path. Então aqui você vai mudar aqui para path. E se você rodar, isso aqui é para dar o mesmo resultado. Então ele pegou aqui, ó, endpoint barra users, certo? Então fica, se você não colocar as anotações aqui, né, as tags, ele vai entender que é esse valor aqui lowercase, certo? Bom, beleza. Já foi o JSON, tranquilinho, molezinha, certo? O segundo que a gente vai ver aqui é um formato que, assim, particularmente eu gosto muito dele, porque é um formato simples e, embora ele hoje não seja mais tão usado, mas já foi bastante usado, eu acho que no universo de Unix aí, ele é bastante usado, que é o TOML, né, o TOML. Como é esse formato? Se você olhar aqui no site do TOML, você vai ver que é um formato bem simples, ele agrupa assim, colocando colchetes, você pode criar grupos. Se você não quiser, você pode deixar tudo na raiz mesmo. E aí ele aceita diversos tipos também, né? Aqui ele mostra exemplos de números com hexadecimal. A parte de strings dele é bem legal, ele suporta strings que a gente chama multiline, né? Multiline strings, literais. Então, assim, é um formato bem simples e fácil também de usar. E ele tem suporte aqui para várias linguagens, né? A gente pode olhar aqui, por exemplo, para Go, ó. Ele lista aqui 3 bibliotecas, né? Então são essas três aqui, ó.
Essa daqui, se eu não me engano, ela é a mais antiga. E eu acho que foi uma das primeiras ali. Ela tem um suporte bom também. De certa forma, ó, tá vivo aqui o repositório, né? Estão atualizando, ó, 3 semanas atrás. Essa Concon aqui eu não conheço, acho que ela é a mais nova. Não está muito ativo aqui o repositório, né? Mas é uma opção também. Tem poucas estrelas aqui no GitHub. E a outra é essa GoToml, né? Que também tem um suporte bacana, né? Eu acho que ela é mais nova. Isso. Inclusive ela tem aqui um benchmark aqui, ó, comparando, inclusive com a do essa anterior que a gente viu aqui, ó. Um pouquinho mais rápida aqui, né? Se você olhar, não é tão mais rápida, mas se mostra aí um pouco mais rápida. Tá, então vamos usar essa aqui. Vamos ver aqui como que a gente faz para usar. Aqui a importação, eu acho que é só instalar isso aqui. Então vamos ver lá como que a gente faz para usar esse cara. Então vou criar aqui o main.go também. Vou criar aqui um nosso package. Vou voltar aqui. Para instalar eu preciso do módulo, né? Então vou dar logo um go mod init. Go config. E aí eu consigo go get toma. Pronto, já baixou. Agora a gente consegue usar a biblioteca aqui. Para a gente ganhar tempo, eu vou copiar aqui o config, porque a gente vai fazer bem parecido. Colar aqui, vou só tirar esse JSON aqui, que não precisa. Claro, vamos criar aqui o arquivo, né? Então, eu vou chamar aqui de config toma. Certo? Acho que tem uma extensão aqui no VS Code, você pode instalar, deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, Even Better Toma. Tinha essa aqui, mas ela tá, ó, deprecated. E, inclusive, tá recomendando usar essa Even Better Toma. Então, você pode instalar aí, certo? Tá, então, como que a gente vai fazer aqui a configuração? Vou criar aqui, ó, o DB. Deixa eu copiar aqui para ver se eu consigo ganhar um tempinho. Copiar para cá. Vamos lá, não tem isso aqui, não tem isso aqui. Usa o igual e não tem a vírgula. Pronto. Se você quiser, você pode dar uma alinhada aqui para ficar melhor de ler. O outro grupo a gente vai chamar aqui de API. Esse é mais simples, né? Só host e vou voltar aqui, deixa eu ver como é que eu deixei lá. Tá, endpoint. Vou deixar endpoint aqui. Endpoint. Apagar, não apagou tudo. Igual, igual. Não tem aquela vírgula. Tá, prontinho. Então a gente já criou o arquivo, né, de configuração Toma. Então, como vocês podem ver, ele é bem legível, né? Então, assim, comparado aqui com JSON, né? JSON, apesar de essa hierarquia aqui e tal, mas ele fica um pouco poluído, né? O Toma não, ele fica bem mais legível, né? Principalmente se você organizar assim e tal. Tá, beleza. Mas vamos lá para o que interessa, que é a parte aqui do código.
A gente vai usar lá a biblioteca, né? Que a gente instalou aqui, o pacote. E aí a gente vai criar, se você olhar lá a documentação, você vai ver que ele... Deixa eu abrir aqui a configuração. Ó, você precisa fazer uma marcha aqui dos dados, né? Ele pega o dado direto, né? Então, acho que é mais fácil. Vamos ver aqui. Fazer o seguinte. Então, eu vou precisar do Toml. Eu estou usando esse aqui, né? V2. Ele colocou. Tá. Vou dar aqui um unmarshal. Ele vai precisar aqui do o array de bytes. Então a gente vai precisar ler o arquivo. Então, como ele já pega o array direto, o dado direto, eu vou fazer a leitura aqui direto. Eu vou dar um read file, vou passar aqui config.toml. Isso aqui vai me retornar os dados e um erro. Se tiver erro aqui, eu vou dar só um panic. E aí eu vou passar aqui, ó, o data. E o segundo parâmetro é a nossa interface, né? Que provavelmente vai ser também um ponteiro. Então, eu vou criar aqui, ó, conf, do tipo config, e eu vou passar aqui o ponteiro para config. Ops, conf. Eu achei interessante essa lib aqui porque ela manteve mais ou menos parecido com a interface que é do JSON. Então, ele tem o Marshall, o Unmarshall, o decode, encode, então é bem parecido. Isso aqui, ó, ele retorna o erro, a gente pode pegar aqui o erro se quiser. Se tiver erro aqui, eu dou um panic também. E a gente pode imprimir aqui para ver. Vou usar o printf também. Percent mais v e passar aqui o conf. Pronto. Então agora a gente está aqui, ó, dentro desse toml. Deixa eu só colocar aqui uma outra configuração para a gente ver, ó, 55. Colocar aqui a porta assim. Sei lá, posts. Só para a gente ver que tá diferente. Vou voltar aqui, vou entrar no tom. Não, pera. Já tô na raiz. Go run main.go e tá aqui, ó. Fez a leitura certinho, né? Ó, porta, hostname, username, API, tudo bacana, tudo funcionando aí. Uma coisa interessante também dessa lib é que ela permite que você faça também a escrita, certo? Então, eu vou comentar isso aqui. Digamos que eu já tivesse esse arquivo aqui de configuração, certo? E eu quisesse, arquivo não, desculpa, eu tivesse a minha struct aqui de configuração e eu quisesse gerar um arquivo. Então eu poderia vir aqui, ó, e dar um toml ponto. Aí eu vou pegar um encoder, tá? O decoder é para ler. Eu também posso ler direto, né, de um arquivo. Eu poderia também usar o decoder. E aí o encoder ele vai escrever. Eu vou escrever aqui direto no stdout. Certo? Você poderia escrever no arquivo, sei lá, não tem problema. E aí eu vou pegar um encode. E o encode vai ser a minha interface. Né? No caso, a minha interface não, né? No caso, a minha struct de configuração preenchida. Eu vou passar aqui o conf. Então, digamos que eu pegasse aqui, ó, conf.api, eu mudasse para... Vou mudar aqui
o endpoint para users, né? E aí eu quero escrever isso num arquivo de configuração. Então eu vou rodar. Ó, e aí ele já escreve, ó, no formato do Terminal, ó, bem legal aqui, ó. Então ele colocou aqui, ó, DB, colocou aqui API, né? Ó, o endereço. Uma coisa interessante, não sei se deu para notar, mas ele não se porta aqui com case. Então se eu colocar aqui, ó, host maiúsculo, ele vai ler do mesmo jeito. Então tá aqui, ó, roxa, ele leu, certo? Você pode personalizar isso. Então você pode, por exemplo, fazer o seguinte, usar uma tag aqui, ó. Eu vou colocar só um para a gente não perder muito tempo, né? Então você vai usar aqui, ó, toml, dois pontos, e aí você coloca aqui endpoint. Tudo minúsculo, certo? Vou colocar aqui dos dois, só para ficar o API todo dessa forma. Então aqui, ó, address. Então quando eu escrever, ó, agora ele colocou minúsculo aqui, ó. Pode colocar aqui também, claro, ó. Vou colocar aqui, ó, API. Colocar aqui. Eu disse que só ia fazer um, né? E tô fazendo tudo aqui, né? Só isso aqui agora. Ó, então, para ficar igual lá, né? O API minúsculo. E aí o DB minúsculo, tá? Então você pode personalizar, digamos, caso você não queira sair com o padrão ali, com a primeira letra maiúscula, certo? Bem sussa, né, pessoal? Bem tranquilo. E assim, eu acho bem interessante de usar para se você tiver uma configuração que for mais ou menos plana, assim, né? Eu acho que fica bem legal de ler e é fácil de mexer ali, certo? Tá, agora a gente vai ver o env. O env, ele é bem comum. Na verdade, por padrão, a gente já consegue ler do env, certo? Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, um arquivo main.go pkm. O que que acontece? Digamos que você queira ler as variáveis de ambiente para fazer ali alguma configuração, certo? Você pode usar o próprio recurso de Go. Então, por exemplo, se eu der um os.getenv, ou seja, get environment, e eu colocar aqui, por exemplo, hostname, acho que tem isso aqui, deixa eu ver se tem. Que ele vai me retornar o hostname. fmt hostname. Vamos voltar aqui. env go run main.go. Deixa eu ver se é tudo maiúsculo. Eu acho que isso aqui é uma variável do próprio ambiente. Não. Tá, eu não vou dar um env aqui, porque eu não sei se ele vai mostrar alguma variável que não deveria. Deixa eu abrir aqui em outro terminal para pegar uma variável que eu sei que exista e que não é sensível, certo? Vamos lá. Ah, pronto. Acho que pwd. pwd. Pronto. Então, ó, pegou aqui a variável de ambiente e exibiu aqui no terminal. Então, isso aqui já é bem padrão em Go. Então, se você quer ler de variável de ambiente, você usa esse Go, esse OS getenv. O problema é assim, a gente precisa, por exemplo, exportar. Digamos que eu tenha várias variáveis, né? Vamos dizer que eu tenho o cenário que a gente
tá observando aqui, né? Todas essas variáveis aqui. Então, eu teria que exportar no meu sistema operacional essas variáveis. Então, existe uma biblioteca que ela facilita esse uso, né? Então, eu acho que para quem já programou, por exemplo, em linguagens que a gente lê um ponto .env, é bem comum ter um arquivo desse aqui no projeto e aí tem umas variáveis ali para você pegar direto desse arquivo, né? Ao invés de pegar do carregar do SO. E aí, claro, se o arquivo não tiver ali presente, ele vai carregar do SO, né? Tem uma série de prioridades aí. Vamos instalar essa biblioteca e a gente vai ver como usar. Eu acho que é mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Vou dar um go get, GitHub. Eu acho que pronto, esse cara aqui, ó. Go.env, né? Instalou aqui. E aí vamos ver como é que usa essa variável. Aliás, esse pacote. Vou criar aqui ó, um arquivo .env. E vou colocar algumas variáveis aqui. Eu não vou colocar todas só para a gente ganhar tempo. Então, sei lá, vou colocar aqui dbhost 92 168 10 11. dbname, lá, meu banco e dbuser root dbpassword. Pronto, digamos que eu tenho essas variáveis aqui que eu quero ler das minhas variáveis de ambiente. Certo? Eu teria que exportar, né? Então eu teria que dar um export, né? Mais ou menos como eu fiz aqui, ó. Então, ao invés disso, eu posso colocar tudo no arquivo assim, .env. E aí aqui, ó, eu posso usar a biblioteca que a gente acabou de instalar. Então, eu vou dar um go.env .load, certo? E ele vai carregar esse arquivo de variáveis e vai expor eles como variáveis de ambiente. Então, ó, se der erro aqui, eu vou tratar. Vou dar aqui, ó, se tiver um erro, vou dar só um panic. E agora eu posso ler direto aqui a variável, tá? Então, por exemplo, os.getenv. Observe que eu leio, eu estou usando aqui o próprio OS do Go, certo? Então, eu vou chamar aqui, ó, db, como foi que eu chamei? db, por exemplo, dbhost. dbhost. Vou salvar. Eu não tenho essa variável ó, aqui no meu ambiente. dbhost. Não tenho, tá vazia. Só que eu coloquei aqui no ponto .env. Então, se eu rodar agora, ó, env go run main.go, ó, ele leu o valor da variável, né, direto do ambiente. Então, assim, é uma opção legal também, que tem pouca configuração. A vantagem, eu consigo fazer a leitura, então, assim, digamos, eu posso carregar aqui no meu main, e em qualquer lugar eu posso dar um os.getenv, e aí eu vou ler aquela variável, certo? Então, tem uma flexibilidade grande. Diferente de eu, por exemplo, usar aqui um Toml ou um JSON, eu estou criando uma struct de configuração que eu preciso passar, né? Ou deixar ela exportada em algum nível mais alto. Já o Env aqui eu tenho essa flexibilidade maior, certo? Então fica bem legal para você usar dessa maneira aqui. Então, bem fácil, né? Bem tranquilo. Assim, eu não falei aqui, mas por padrão ele lê assim, ó, ponto .env.
Uma coisa que é bem comum é você deixar o ponto .env. Eu vou duplicar aqui para eu explicar isso. Acho que vale a pena. Então aqui eu dou um env.local. Então assim, é bem comum você fazer isso aqui, ó. Deixar o arquivo vazio, né? Preencher aqui. Preencher com algo. Só preencher. Esse arquivo aqui você deixa no repositório. E esse ponto local você coloca lá no git ignore, né? Porque aí o cara localmente ele pode carregar aqui. Então eu venho aqui e eu posso passar, por exemplo, aqui ó, o env.local, né? Quando você está trabalhando localmente, né, pode ser interessante. Então, se eu rodar aqui, ó, observe que ele leu do ponto local, certo? Se você não informar nada, se você não informar arquivo nenhum, ele vai ler por padrão lá do ponto .env, certo? Se eu não me engano, você também pode passar mais de um arquivo. Deixa eu só ver aqui qual é a ordem. Vamos rodar. Eu acho que a ordem é o... Vou colocar aqui primeiro, só para a gente... Então, o que aparece primeiro aqui é o padrão, né? Então, aqui ele vai ler, por exemplo, se eu colocar... mas aqui não vai dar certo porque teria que ser uma variável que não tá... Sei lá, vou colocar aqui db esquema, sei lá. Então, eu poderia ler aqui, ó, db esquema. Vou rodar, ó. Ele viu que não tem o db esquema aqui no env, porém tem no local. Então ele leu o do local, certo? O do local foi lido lá, certo? Então, aí você pode deixar, de repente, colocar, sobrescrever só, criar só as variáveis que não forem, sei lá, senha, o que que eu tô falando? Vamos lá, vamos dizer, só a senha. Vamos dizer que o usuário e a senha, eles são secretos. O resto não. Então eu posso deixar aqui nome, sei lá, teste. E aí os outros eu deixo lá o preencher. Então eu posso colocar aqui, ó, o ponto .env local para ser o primeiro e aqui para ser o próximo. Então se eu ler host e o dbname, ele vai pegar aqui do env. E se eu ler o usuário e a senha, ele vai pegar lá do env local. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando o host, aqui eu estou pegando a senha. Rodei e tá aí. Ele pegou o host e pegou a senha. Então, dessa forma, eu consigo criar um env local aqui mais enxuto. Tá? Só realmente com as variáveis que eu quero sobrescrever. Joia? Bom, pessoal, era isso. Eu sei que a gente não viu todos os tipos. Eu acho que o padrão, que eu acho que tem uma biblioteca também de Go para YAML. Você pode colocar, dar uma pesquisada aí depois. Não me recordo agora o nome da lib, mas tem também, né? Tem gente que gosta do padrão YAML. Mas a gente vai ficar com esses três aqui. Eu acho que atende a maioria dos recursos. Quem sabe lá na frente eu devo fazer um vídeo para a gente explorar o Viper, né? Aí o Viper como eu falei, é um canivete suíço. Ele
Ele lê de tudo que é formato lá e tem uma série de coisas que você pode fazer com ele lá para trabalhar com arquivos de configuração. Ah, e uma coisa que eu não falei aqui, acabei esquecendo, o Godot também ele permite você fazer escrita, né? Então, por exemplo, eu dou uma Marshall aqui, eu posso passar aqui, sei lá, API token. Então, eu boto aqui, digamos, um token. Aí posso colocar outra propriedade, sei lá, full bar. Esse cara que vai me retornar um env ou um erro, eu vou ignorar o erro aqui por enquanto. E aí eu dou um go.env.marshall, certo? E aí eu passo aqui esse env. Esse env ele recebe um mapa de string, né? E esse Marshall ele converte essa string para um mapa de strings, chave de string e valor string. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter aqui um conteúdo ou um erro, né, que eu vou ignorar aí também só para ganhar tempo. E aí, se eu imprimir, ó, content, certo? Vou rodar e tá aqui, ó, API token e o fubá. Se você quiser, você pode colocar também aqui um. Acho que ele entende se você colocar um barra N ali, o one Marshall, vamos ver. Entende. Então ele você pode quebrar a linha se você preferir. Se você deixar numa linha, não tem problema não. Ele entende que é um par de chave e valor. Chave e valor. Joia? Bom, então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se realmente vocês quiserem ver o vídeo aí sobre o Viper, deixa aí o like, deixa o comentário aí. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo depois aí explorando os recursos do Viper, né? Uma ferramenta, um pacote muito bacana também. Valeu, moçada. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!